Mas essa live é bem bacana, né? Porque nós estamos aí numa toada. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente está incentivando ali, desmistificando na cabeça das pessoas sobre a questão do empreendedorismo. Então a gente começou a fazer algumas postagens nesse grupo de WhatsApp, lá no canal, aqui no canal do Instagram, da EUSA Escola de Empreendedorismo, falando sobre o que é o empreendedorismo, por que ele é importante na nossa vida e na vida de todo mundo, desmistificando, tirando esse empreendedorismo da parte do empresário, que todo mundo acha que empreendedorismo é abrir empresa e você vai lidar com empresa. O empreendedorismo é muito maior do que você abrir empresa. Ele é maior, é atitude. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar por que é, né, o tema da nossa live, por que o empreendedorismo é importante para o seu filho, e vocês verão que é importante também para a sua vida, o empreendedorismo. E com isso eu vou citar alguns exemplos, vou dar algumas dicas também, né? Não é o tema, mas não tem como falar, de como você preparar, ensinar o empreendedorismo para os seus filhos, para que eles possam crescer e alcançar o sucesso na vida. E o empreendedorismo, vocês vão ver que não é só na vida, no futuro, é agora também. O empreendedorismo você começa desde já. Então você prepara o seu filho desde já, e para ele ter um futuro de sucesso, independente aonde ele vai atuar, com o que ele vai trabalhar. Então, a gente vem trabalhando aí nesse grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, gente, é só clicar aí no link da bio, tá? É inscrição para a nossa Masterclass, que teremos de empreendedorismo aos filhos na segunda-feira que vem, no canal do YouTube, às 20 horas. Vocês fazendo a inscrição na Masterclass, vocês vão receber todas as informações de como participar dessa live e também entrar nesse grupo de WhatsApp que a gente já está conversando. Tem mais de 400 pessoas lá, perdão, 300 pessoas, e a gente está desmistificando justamente sobre o empreendedorismo, abrir a cabeça do empreendedorismo, sobre o que é, desvinculando o empreendedorismo de abrir empresa e que o empreendedorismo é para todos nós. E esse é mais um degrau, essa live é mais um degrau para a gente alcançar um nível maior e chegar lá na nossa Masterclass na segunda-feira com o conhecimento bem fortificado sobre o empreendedorismo e quais são os benefícios para o seu filho, que você vai ver que é para a sua vida também. Então essa live faz parte desse trabalho que a gente está fazendo nesse grupo de WhatsApp, é mais um degrau para vocês sedimentarem esse conhecimento do empreendedorismo e por que ele é importante para a nossa vida, a sua vida e a vida dos filhos, porque a gente está preparando ele para as vidas, tá? Então a live, o nome dessa live é Por que ensinar o empreendedorismo aos filhos. Eu sou Evandro Conte, CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, pai, empresário, empreendedor. Eu sofro junto com vocês, gente. Eu tenho 2 filhos. Eu sei que não é fácil. Tudo que a gente vai conversar aqui, tirando a gente, né, nós pais, dessa zona do conforto, vocês verão que eu passo por isso também. Mas que a gente tem que romper essa barreira para fortalecer os nossos filhos para o futuro. Não só para o futuro, mas para já. Tá? Então eu sou pai de 2 também, passo por essas dificuldades que a gente vai conversar aqui perfeitamente aqui sobre essa noite aqui. A EUSA Escola de Empreendedorismo, ela já está no mercado há 6 anos, ensinando o empreendedorismo para crianças e adolescentes, e já formamos mais de 1.000 alunos. A gente já teve parcerias dentro de escola. Nós fizemos um projeto bem bacana nas escolas públicas de São Paulo, em que ensinamos o empreendedorismo para o ensino médio, um projeto bem bacana patrocinado pelo Boticário. E essa experiência toda de 6 anos, mais de 1.000 alunos formados com a gente, é que a gente traz para essa live aqui os nossos conhecimentos que a gente aprendeu. E o benefício dessa live que a gente vai trazer é justamente mostrar para vocês a importância de ensinar desde já o empreendedorismo para o seu filho. Você vai ver que não é para o futuro, é para já. O empreendedorismo é para já e você vai estar formando o seu filho para o futuro.
E muitas das coisas que vocês vão aprender aqui elas vão servir para a vida de vocês, pais e mães, nós adultos também, né? Então a gente precisa desse empreendedorismo na nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, a gente não tem como conversar sobre empreendedorismo explicando o que é o empreendedorismo. Lembrando que esse conceito que a gente fala do empreendedorismo não é um conceito nosso, criado pela escola. Não, ele é um conceito que já está no mercado, que, por exemplo, o Sebrae já utiliza esse conceito. O Sebrae, que é um órgão que fomenta os pequenos e médios empresários, já trabalha com esse conceito. O Empretec, que é um curso da ONU de empreendedorismo, né, que é ministrado no mundo inteiro e aqui no Brasil é ministrado pelo Sebrae, também utiliza esse conceito. Eu sou um empreteco. O que é empreteco? Eu sou formado pelo Empretec também. Então, a gente tem esse conceito que é muito mais amplo do que abrir empresa. O empreendedor, ele está focado em buscar os seus sonhos, os seus objetivos gerando valor para a sociedade de alguma forma. Quando a gente utiliza esse conceito de uma maneira mais ampla, macro, a gente está falando da nossa vida, da vida dos filhos, dos nossos objetivos, o que é que a gente quer fazer. E que para a gente alcançar esse objetivo, a gente vai precisar dos comportamentos, habilidades e as atitudes da cultura empreendedora. Aqui a gente chama de CHA. O que é CHA? C-H-A. Comportamentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora para a gente conseguir esse sonho, a gente conseguir esse objetivo gerando valor para a sociedade. Mas como que é isso, Evandro? São as atitudes, é você ter atitude na sua vida. Como diz aí, a gente tem um vídeo nosso aí no Instagram e a gente publicou no grupo do WhatsApp, do Ricardo Amorim, é você ter atitude, você ter as rédeas da sua vida. Você ir em busca do seu sonho, dos seus objetivos e não os sonhos dos outros, os objetivos dos outros. Vai ser fácil? Não. Vai ser muito difícil. Você vai precisar ter esses comportamentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora. Resiliência. Porque você vai cair, você vai receber não, você não vai conseguir, você vai ter que procurar outros caminhos para você conseguir os seus objetivos. Você vai precisar de ter disciplina. O que é disciplina? Você falar não para aquilo que te distrai dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você vai ter que aprender sempre. É o conceito do lifelong learning. Ou seja, o que é isso? Não existe mais o ex-aluno, o ex-estudante. Você é aluno pro resto da vida. Você tem que aprender o tempo todo. Eu tenho 54 anos e aprendo o tempo todo, estou estudando o tempo todo. A gente cai, levanta, aprende. Planejamento, tá? Um conhecimento, planejar. A gente precisa planejar a nossa vida. Os filhos precisam planejar o dia deles. Então, outro aí, foco, né? Você ter foco no seu objetivo está muito linkado aí com disciplina. Estou citando alguns conhecimentos e habilidades das atitudes empreendedoras que levam a gente a conquistar esse objetivo, esse sonho e muitas vezes gerando um resultado para a sociedade. Vou citar aqui algo que eu já citei anteriormente, uma entrevista que fizeram com Steve Jobs, fundador da Apple. Perguntaram para ele, né? Aí eu estou tentando, vou desmistificar aí, desvinculando o empreendedorismo do empresário. Perguntaram para o Steve Jobs, o que você acha dessas pessoas que abrem empresa para ficar rico? E ele fala assim, olha, não tem sentido. Eu abri a empresa por conta de uma consequência do nosso projeto, que esse projeto ele tomou um porte muito grande. Qual que era o objetivo do Steve Jobs e o sócio dele, o Wozniak, quando eles criaram os primeiros PCs, né, Personal Computer, lá atrás? Eles queriam facilitar os cálculos matemáticos, algoritmos, para a vida, para a faculdade deles. E com isso, eles montaram o primeiro PC e todo mundo, os amigos dele, e aquilo ali tomou uma proporção muito grande, eles quiseram começar a encomendar esse PC para o Wozniak e para o Steve Jobs.
E aí eles começaram a ter uma demanda muito grande e tiveram que contratar pessoas. Na hora que eles tiveram que contratar as pessoas, eles tiveram que abrir uma empresa. Então ele fala que abrir empresa foi uma consequência de um sonho que eles tiveram, que gerou valor para a sociedade, né? Olha o legado que Steve Jobs deixou até hoje aí pra gente, né? Celular touch, Apple e por aí vai. Então, o sonho que ele teve, aquilo ali tomou uma proporção muito grande para que eles conseguissem chegar no resultado e gerando valor para a sociedade. Então, o empreendedor, ele vai em busca dos seus sonhos, gerando um valor para a sociedade. Esse empreendedor, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico. O que é isso? Um engenheiro, para ele ser um excelente engenheiro, ele vai ter que ter um planejamento, mais do que nunca, para conseguir executar a obra. Ele vai ter que ter uma educação financeira para estar ali à risca no orçamento, para não estourar o orçamento. Ele vai ter que vender a ideia para os liderados dele, para construir aquele projeto em tanto tempo. Ele vai ter que coordenar. Ele vai ter que ter resiliência, porque vai ter um monte de problema que vão surgir no meio do caminho para eles ter criatividade e resolver este problema. Então, um engenheiro ele precisa dessa cultura empreendedora para ele ser um excelente engenheiro. Porque se ele não tiver as rédeas da vida dele, tiver o interesse de resolver problema, de liderar, de saber se comunicar, vender ideias, ele não vai ser um bom engenheiro. A mesma coisa acontece com o médico. Quantas vezes você já não escutou uma pessoa que foi no médico e aí falou, não, o médico nem perguntou nada para mim, nem olhou para minha cara, nem conversou comigo, só perguntou o que eu sentia e já medicou. Quantas pessoas já não perguntaram, não falaram sobre isso? E quando é aquele médico atencioso, que conversa, que tem um interesse em buscar saber a dor, os sintomas, aquele ali todo mundo fica encantado. Porque o médico soube ouvir, soube procurar entender a dor do paciente. E aquilo aí, isso aí, faz parte do comportamento, habilidade e atitude. E o médico, muitas vezes, ele tem uma clínica, ele vai precisar ter liderança, fazer planejamento da clínica, um orçamento, um controle orçamentário. Uma dona de casa, gente, mais do que nunca, ela é uma empreendedora. Por quê? Ela tem um objetivo de criar a família, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, fazer o almoço, a comida, acompanhar a educação dos filhos, o para casa, estudar com os filhos. E com isso ela tem uma proatividade. Ela vai ter dificuldade porque ela vai ter que lavar roupa, vai ter que cozinhar, vai ter que buscar filho na escola a pé ou de ônibus. Mas ela está ali firme e forte, tendo resiliência, disciplina, foco na família. Então, este é o perfil empreendedor. E o empresário precisa desse perfil empreendedor também. Porque senão ele não vai ter sucesso, não vai ter resultado, não vai conseguir alcançar os resultados de lucro, de beneficiar a sociedade, beneficiar os funcionários, os colaboradores. Então, esse é um perfil empreendedor e a gente fala muito aqui que o empreendedorismo começa na mente. E é para todos nós. Por que começa na mente? Porque é o seu sonho, é o seu objetivo, aonde você quer chegar e quais são os caminhos tortuosos que você vai ter que ter para alcançar esse objetivo, esse seu sonho, essa sua meta. E para isso você vai ter que ter esses comportamentos, habilidades, atitudes da cultura empreendedora. Tem um vídeo aí, né, do Ricardo Amorim, que a gente falou, já citamos aí no início da live, que ele fala que empreendedorismo para ele não é posição. Para o empreendedorismo é atitude, atitude na vida. Você pode ser empreendedor em qualquer lugar que você estiver. Pode ser empreender na sua família. Você tem que empreender, né, marido e esposa o tempo todo. Você tem que encantar, porque senão vai perder o encanto. Perde a emoção do marido e da mulher. Então você precisa empreender no seu relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Você vai ter que procurar ter atenção, procurar saber o que está acontecendo, ler, ver o porquê que seu filho está triste, o que ele está passando de dificuldade.
Então o empreendedorismo, ele é para a nossa vida, ele é no dia a dia que a gente está trabalhando. Então o empreendedor é você ter proatividade na sua vida. Então quando a gente está falando em sonho, em objetivo, por que não ensinar isso para os filhos? Vou citar alguns problemas que nós estamos tendo aí hoje em dia. Ano passado, não sei se vocês se recordam, no início do ano passado, houve deu um auê danado que para fazer entrevista de empregos, tinham filhos, né? Os candidatos estavam levando pai, mãe e até levou a avó para fazer a entrevista de emprego junto. Gente, as empresas contratam o funcionário, não é o pai e a mãe. Não adianta o pai e a mãe ir, porque durante o dia a dia na empresa o pai e a mãe não vai ter do lado. Teve até um caso que a mãe entrou na entrevista online e a mãe fala, não, eu que vou fazer a entrevista. Lógico que não vai contratar o filho. O filho não tem autonomia, o filho não sabe conversar sozinho, porque sem ter uma mãe do lado. E eu sei que é doloroso, gente. Eu tenho filhos, sei que não é fácil, mas a gente tem que largar. A gente tem que, quando eu falo largar, delegar autonomia para os filhos. Lógico, você vai ter que controlar, mas tem hora que dá um certo receio, vocês vão ter que largar. E isso que é importante, você criar o seu filho com essa cultura empreendedora. Por quê? Vou citar exemplos, né? E o primeiro maior exemplo, ponto principal para você ensinar o empreendedorismo para o seu filho é que nós, pais e mães, somos os exemplos para os filhos. Coloca isso na cabeça. A gente é o exemplo. Se você quer mostrar confiança, você tem que demonstrar a confiança. Se você fala sobre disciplina, você tem que demonstrar disciplina. Se você fala sobre resiliência, você tem que demonstrar resiliência. Então, nós pais somos os exemplos para os filhos. E a gente é que educa os filhos. A gente que dá a rédea, dá o norte para eles. Então, a gente tem que demandar um tempo para cuidar do seu filho, para preparar o seu filho para o futuro, lá para frente. Então, é muito importante você entender que você é o exemplo do seu filho. E é por isso que aqui a gente, na escola, toda aula nossa, o que a gente faz? Acabou a aula, a gente manda um comunicado no grupo do WhatsApp, onde estão os pais, os alunos, falando o que foi ensinado naquele dia na aula, como que o pai pode incentivar isso dentro de casa e falando dos desafios, que os desafios são os para-casas para os alunos. Por quê? A gente quer trazer o pai junto dessa educação. Não adianta nada a gente aqui ensinar com uma aula de 1h30 para o aluno, mas se o aluno vai chegar em casa, o pai ensina uma coisa completamente diferente do que ele aprendeu. O pai tem que estar junto com a gente, assim como a gente quer que os pais estejam junto dos filhos, para a gente criar os filhos com uma condição emocional forte, preparada para o futuro, e não só para o futuro, para preparadas já. Então, quanto mais a gente conseguir trazer os filhos para perto de nós, mas mantendo a distância, dando autonomia, respeitando os filhos, isso ter uma educação empreendedora. É você ensinar para o seu filho objetivo, disciplina, planejamento. E como é que você pode fazer isso no seu dia a dia? Tá? Vou citar vários exemplos de alunos nossos e dos meus filhos. O que acontece? Lógico, gente, é por repetição. Lá em casa, vou citar um exemplo aqui. Vira e mexe, tem um filho vira lá e fala assim, não estou achando um short aqui, tá tudo molhado. O que eu falo? Eu falo com eles e falo assim, procura a solução. Qual é a solução? E deixo quieto. Ele tem que aprender a buscar essa solução. Ele tem que aprender a ir atrás da solução. Você, pai e mãe, não pode resolver esse problema para ele. A não ser que chega no último minuto, ele já tentou tudo, está molhado, não tem o que fazer, aí você ajuda. Mas até então, instigue, coloque na cabeça dele que ele tem que buscar a solução.
Então, quando a gente fala de resolver problemas, um empreendedor resolve problemas, o seu filho dentro de casa, ele tem que aprender a resolver problemas. E você tem que incentivá-lo a resolver esse problema. Se ele alerta, olha só, acabou a energia. E aí, como é que você vai fazer? O que você vai fazer para resolver o problema? Vou citar um exemplo recente aí, acabou a energia aqui em casa. Meus 2 filhos estavam em casa sozinhos, acabou, a luz apagou, estava no escuro. Eles pegaram o celular, acenderam, foram atrás de vela, acenderam a vela. Aí perguntaram, porque nunca tinha acendido vela, aí perguntaram como é que acendia a vela, aí eu expliquei pelo telefone. E aí você tem que incentivar. E por que isso é interessante hoje? Porque eles passaram por um problema e eles encontraram uma solução. Porque lá, quando ele tiver, o seu filho estiver numa empresa, tá? O que o chefe, o líder dele vai querer? Ele não vai querer que chegue assim, olha, chefe, a entrega não aconteceu. O chefe quer saber o seguinte, e aí, qual a solução que nós vamos ter? Você tem que chegar lá para o chefe com a solução. Já chegar com 1 ou 2 soluções para discutir com o seu chefe. E não só fazer o alerta. Entenderam? Isso eu estou pegando um exemplo da cultura empreendedora que leva lá para a vida, para as empresas. E outro ponto, existe uma pesquisa da empresa Paid Personnel, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção, foi feita acho que em 2018, se eu não me engano, com 1.400 recursos humanos de grandes empresas aqui no Belo Horizonte. Chegaram à conclusão que a cada 9 demissões em 10 são devido ao comportamento dos colaboradores. 9 em cada 10 é comportamento, ou seja, existe o estigma, né, no mercado de recursos humanos, contrata pelo currículo, demite pelo comportamento. Então, reforçou esse estigma. E o que é isso? Gente, não adianta você contratar pelo aquele currículo, a pessoa estudou em um monte de escola, estudou em faculdades de nome, de renome, mas na hora que ele entra dentro da empresa, ele não sabe ter criatividade para resolver um problema. Entenderam a importância? Por que é importante a gente preparar os filhos para o futuro e para agora já? Porque é a vida dele, agora. Vou pegar uma outra característica, um outro comportamento da cultura empreendedora. Disciplina. O que é disciplina? Você dizer não para aquilo que te distrai para o seu objetivo. Meu filho mais velho, vou citar um exemplo hoje aqui que aconteceu hoje com ele. Ele gosta de futsal, ele é do time de futsal da escola. Ele tem treino hoje e tem um jogo segunda-feira. Se ele não fosse do treino hoje, provavelmente ele ia começar na reserva ou talvez nem ia ser escalado no jogo de segunda-feira. E o sonho dele é futebol, adora futebol. Só que hoje à tarde ele tinha um aniversário de um colega que vai até mudar para o exterior, para a Europa. E ele ficou naquele dilema. E assim, eu sempre falo isso com eles, eu falo esse conceito da disciplina para eles. Disciplina é tudo aquilo que te distrai do seu foco, do seu objetivo. É você dizer não para aquilo que te distrai. Então o que ele fez? Foi muito legal. Porque ele falou, pai, eu quero estar no jogo segunda-feira. É um sonho que eu tenho, é um objetivo que eu tenho. Ele falou, eu vou no aniversário, que começava 1h, o treino dele acho que era 3h30 da tarde, eu vou ficar até as 3 e vou para o treino. Eu não quero perder esse treino. Isso é disciplina. Isso aí ele vai levar lá para frente, na hora que ele entrar dentro de uma empresa em que ele tem que entregar uma meta, um objetivo, um resultado do mês, ele vai falar assim, não, eu tenho que fazer algo a mais, eu tenho que buscar soluções para eu entregar esse resultado. Eu tenho que estudar, eu tenho que obter um conhecimento, porque eu tenho que entregar essa meta. Então você está preparando o seu filho para o futuro com um comportamento empreendedor. Eu citei o exemplo da disciplina aqui, no caso do meu filho. E aí, quando você trabalha esse comportamento, vou citar um exemplo do nosso aluno, que tem até aí nas redes sociais, que a gente tirou de uma aula, que a nossa aula é online e é gravada.
em que ele falou assim, olha, o que eu aprendi aqui na escola com vocês me levou a ser líder de turma. Olha que legal. O que é isso? Ele teve que criar um planejamento, ele teve que criar uma ementa para apresentar quais são os pontos que ele tinha que defender perante o que ele imaginava na turma. Ele teve que fazer oratória, teve que falar na frente de todo mundo, apresentar, teve debate com os candidatos que estavam querendo, ele teve que fazer o argumento, contra-argumentação, aí é vendas, nós estamos falando de vender ideias, oratória, planejamento, e ele conseguiu ser eleito o líder da turma. E aí ele colocou isso para a gente numa aula, ele falando justamente isso. Olha, o que eu aprendi aqui na USA, eu consegui ser líder de turma. Então, isso ele vai levar para a vida. Ele já levou para agora, e ele vai levar isso para a vida ao longo dos objetivos que ele quer alcançar. Ô Claudionor, nossa, uma honra tê-lo aqui, ó, gente. Claudionor, um mega ultra empresário do norte. Norte ou Nordeste? Nordeste, né? Se eu não me engano. Parabéns, Claudionor, por entrar aí. É uma honra tê-lo com a gente aí. Cleusa Boutique também entrou aí, ó, outra empreendedora. Maria Tereza, empreendedora serial aí. Então, são exemplos. Um outro exemplo que eu vou citar aí de um aluno nosso também, que usou toda a técnica de oratória, de apresentação, é um aluno nosso de 7 anos, está aí nas redes sociais também. E a gente vai colocar lá no grupo de WhatsApp que a gente está conversando empreendedorismo para filhos. Que, como eu já falei, vocês podem entrar aí no link da bio aí para a nossa Masterclass na segunda-feira que vem. E que o aluno fazendo uma apresentação sobre profissões, ele tem 7 anos na época da apresentação, ele estava acho que é terno e gravata, apresentável, ele fez, né, a mãe ajudou, lógico, gente, a mãe ajudou, ele fez uma apresentação no PowerPoint, ele treinou, preparou para aquela apresentação, e a oratória, comunicação, maravilhoso, gente. Ou seja, aquilo ali, e engraçado que esse vídeo viralizou, esse vídeo teve vários comentários, e assim, muitos comentários de pessoas falando assim, acho que eu vou colocar ele para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, ele apresentou muito melhor do que o meu trabalho de conclusão de curso. 7 anos, gente. Não disse se ele não vai apresentar isso lá no futuro, na hora que ele tiver numa entrevista de emprego, ele tendo aquela postura, aquela oratória, ele vendendo a ideia dele. Entendeu? Então, isso tudo você vai preparando agora, e o seu filho começa a colher os resultados agora, e ele vai preparando ao longo do caminho, até chegar na vida adulta para conseguir os objetivos, os resultados. E vejo que é tudo intercalado. Vocês percebem que essas características, habilidades... Veja só, seu filho, numa brincadeira, qualquer brincadeira que seja, ele vai acabar exercendo a liderança. Porque vai ter um momento em que ele vai querer jogar determinado jogo, ou de alguma forma, que ele vai ter que vender a ideia para os coleguinhas que ele quer jogar determinado jogo. Por mais que a gente entende que a gente não pode deixar os filhos muito tempo nas redes sociais, no celular, mas quando fala, por exemplo, de Minecraft, Roblox, e que eles podem jogar online entre eles, gente, eu percebo lá em casa que às vezes eles estão planejando uma cidade, aí eles conversam entre si sobre montar uma loja, montar uma casa, cada um faz uma casa de um jeito, eles começam a planejar, a montar uma cidade através do Minecraft. Eles conversando entre si, pelo WhatsApp, pelo Minecraft, e aí você percebe a liderança situacional de cada um, às vezes uma liderança específica aparece, a outra aflora. Percebe que isso aí, essa liderança, eles vão levar no futuro, para o futuro, já estão levando na brincadeira já, e ele leva para o futuro.
Nesse momento da liderança, eles estão exercendo também um outro papel do empreendedorismo, que é vendas. Gente, mas Evandro, eu não gosto de vender. Gente, vendas é a profissão mais antiga do mundo. Todo mundo vende. A gente vende o tempo todo. Eu vendo ideia para minha esposa. Vamos fazer isso, tal. Eu tenho que argumentar. Eu tenho que reforçar. Eu vendo para o meu filho. Vamos fazer isso hoje, porque eu acho que é interessante. O que você acha? Ele, não, tá. Aí a gente tem que contra-argumentar. O seu filho vende ideia o tempo todo para os coleguinhas. Ele quer jogar um jogo, ele quer jogar determinada forma de jogar um jogo, uma queimada. Ele está vendendo o tempo todo. Então ele tem que entender os argumentos, contra-argumentar e não ficar emburrado. Porque os meninos não quiseram jogar determinado jogo, é porque ele não soube vender a ideia. E isso faz parte da cultura empreendedor. Vendas é vender ideia, a gente vende o tempo todo. Criatividade. Gente, criança quer criatividade maior que vem de criança, e a gente tem o costume de matar isso desde cedo. A gente não pode matar essa criatividade, porque a criatividade é que faz com que a gente consiga encontrar soluções para problemas. Então, quando o seu filho tem a criatividade, ele tem uma facilidade de encontrar soluções para os problemas. Vai ter uma solução, 2, 3, 4, até encontrar a solução para o problema. E aí, lá na frente, na hora que ele estiver dentro de uma empresa, na hora que ele for um empresário da empresa, e ele estiver diante de um problema, essa criatividade é que vai fazer com que ele encontre soluções para o problema. Reparem, a gente está falando de hoje, de crianças e adolescentes, lá na frente ele vai encontrar soluções para os problemas. Resiliência. Gente, resiliência é você cair, levantar, aprender com os erros, até conseguir os seus objetivos. Uma ferramenta excelente para os filhos aprenderem a resiliência, que é um comportamento da cultura empreendedora, é o esporte. Estou falando de novo, vou trazer o exemplo dos 2 filhos meus. Ano passado, os 2 foram recusados nas peneiras de futebol. Gente, quer uma dor maior para um pai? Você vê seu filho tomando um não, chegando chorando perto de você, e aquilo ali dói no coração, dói na alma. 2 filhos recebendo não, mas quando eu penso que isso vai fazer bem para eles, porque eles estão aprendendo a levantar, estão aprendendo, e aí você usa muito da sua sabedoria, e eu uso muito falando isso com eles. Gente, se vocês receberam não lá no futebol, porque foi cortado, vocês têm que entender que tem gente melhor que você não está jogando legal. E que tal então começar a chegar 10, 15 minutos antes no treino? Que tal ficar 10, 15 minutos depois do treino para vocês melhorarem? Que tal vocês não faltarem ao treino? Olha aí, disciplina, horário, chegar na hora, chegar antes, ter força de vontade para conseguir os seus objetivos, as suas metas. Que tal vocês treinarem? Que tal vocês fazerem um algo além? Um algo a mais do que é feito ali dentro do futebol. Vai jogar bola no sábado e no domingo, vai jogar com gente melhor do que você. E o meu filho mais velho, esse ano, conseguiu voltar para o time da escola. Então, resiliência, disciplina. Caiu, tomou um tombo, chorou. Ele foi cortado no futebol de society e no futsal. Chorou, ficou triste. Mas é essa hora que nós pais temos que entrar pensando na cultura empreendedora. Gente, ele está aprendendo. A vida é muito tombo. A gente mais cai do que levanta. Só que quando levanta, quando a gente sobe, tem que ser muito mais do que o que a gente caiu. Para a gente se reerguer. A gente tem que aprender. Aproveite esses momentos com seus filhos. Dê carinho, abraça, afago e joga conhecimento da cultura empreendedora. Eles têm que saber isso. Aproveita, faz um planejamento. Olha só, aí mais um conhecimento da cultura empreendedora. Faz um planejamento de como que ele pode alcançar o objetivo
para entrar de volta no time da escola, treinar mais, encontrar outros treinos, outros técnicos, fazer outros treinos, chegar antes, sair depois, treinar em casa com bola, vai para o quintal, vai para a área. E aí é um planejamento que ele vai fazer. E esse planejamento ele vai levar na vida. Na hora que ele estiver lá no emprego, lá dentro da empresa, ele vai se destacar. Por quê? Na hora que chegar para ele, olha, vamos fazer um trabalho aqui, a gente tem que fazer um projeto, ele vai falar assim, pois não, aqui, olha, eu acho que a gente tem que fazer, o objetivo do projeto é esse, o planejamento é esse aqui, a gente tem que fazer isso em tal data, a gente tem que fazer isso em tal data. Equipe, vocês concordam? Querem acrescentar algo a mais aqui? Repara que é diferente. Repara que o seu filho vai ser destacado dentro da empresa. Tem um vídeo aí que a gente vai lançar lá no nosso grupo do WhatsApp lá, do Flávio Augusto falando justamente isso. É o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É aquela pessoa que empreende dentro da empresa. É um colaborador que empreende dentro da empresa. É aquela pessoa que tem a cabeça do dono. É aquela pessoa que pensa como o dono. Esse é o perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores. É o colaborador com cabeça do dono. Não deve assim. As empresas todas do Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores empreendedores aí do Brasil, eles procuram a pessoa com faca nos dentes, sangue nos olhos e a cabeça de dono. O que é isso? É a cultura empreendedora. É aquela pessoa que vai atrás de resultado, sabe trabalhar sob pressão, sabe cumprir metas, cumprir horários, sabe ter resiliência, sabe ouvir, sabe planejar, sabe liderar. Isso tudo é a cultura empreendedora. Isso tudo é o intraempreendedorismo trabalhando dentro da empresa. Então, é o perfil que as empresas mais buscam. E quando a gente prepara os filhos desde já, eles já começam a colher os frutos da vida agora, para lá no futuro se destacar dentro da empresa. Aí ele vai se destacar dentro da empresa, para eles não perderem o seu filho lá trabalhando na empresa, vão oferecer uma participação no resultado da empresa. Vão oferecer até uma parte das ações, é o equity, para ele ficar dentro da empresa, porque ele entrega resultado, ele gera valor. Lembra que eu falei lá no início, o empreendedor é aquele que vai em busca dos sonhos, gerando valor para a sociedade? Essa sociedade pode ser uma pequena sociedade dentro da família, dentro do bairro, dentro do clube, dentro de uma empresa. E esse é o perfil que as empresas mais buscam. Então, se você começar a trabalhar com o seu filho desde já o empreendedorismo, lá na frente ele vai colher esses frutos. Perdão, ele já colhe desde já, citando os exemplos aí dos meus filhos no futebol, os alunos aí que eu citei que conseguiu ser líder de turma, o outro conseguiu uma excelente nota fazendo a apresentação do trabalho dele com 7 anos. Tem aí um vídeo também da Letícia, que a gente fez a live na semana passada, que é a aluna nossa de 11 anos. Gente, ela fez o desafio que a gente lançou, um projeto em que ela ensina educação financeira para adultos através de um jogo. E ela usou como base o Banco Imobiliário e eu acho que o Jogo da Vida. E ela apresentando, o vídeo está aí no nosso Instagram, ela fazendo a apresentação do projeto dela, ela fez o trabalho, ela fez acho que em cartolina, toda a regra do jogo, quem for julgar vai aprender, qual o custo do produto. Gente, ela está usando agora algo que ela, na hora que ela for entrar lá na frente, em alguma empresa, ou for montar uma empresa para ela for líder de uma empresa, ela vai usar isso tudo, planejamento, ela vai usar orçamento, custo financeiro, ela vai vender a ideia dela, ela vai fazer uma logo, vai fazer um marketing, ela vai fazer todo esse trabalho que a gente precisa fazer na nossa pessoa física. Quem não faz o seu marketing pessoal, numa entrevista de emprego, você não vai ser contratado. Se você não souber falar, vender as suas ideias, você não vai ser contratado.
Se você não demonstrar resultado prático no que você conseguiu, você não vai ser contratado. Ou se você tiver uma empresa, você tem que dar resultado. Você vai ter que conseguir o lucro. Você vai ter que vender a ideia para os clientes. Então, por isso que é importante você ensinar o empreendedorismo para o seu filho. Dê autonomia para o seu filho. Né? Justamente para ele, numa entrevista de emprego, não pedir para que você vá com ele na entrevista de emprego. Para ele ir confiante, tendo autoconfiança numa entrevista de emprego. É muito importante. Ontem mesmo, o meu filho mais velho, de 13 anos, estava saindo do treino, aí a minha esposa esqueceu de buscá-lo, e eu estava em São Paulo fazendo um curso, ele me ligou, e eu estava entrando no avião para fazer o embarque, aquela confusão toda. Na verdade, não foi nem ele que ligou, foi o cara da portaria do clube lá, que ele treina, que me ligou. Aí eu vi aquele número, dei end, porque eu estava entrando naquela confusão dentro, fazendo o embarque. Aí ligou de novo o meu número, falei, pô, aí o telefone aparecia, spam. Aí de novo, eu falei, pô, terceira vez, deixa eu atender. Aqui é da portaria, tá? Tô com o seu filho. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa? Meu Deus, aí ele falou, não, é porque sua esposa ficou de buscá-lo aqui e ele tá sozinho, isso aí. Já era mais ou menos umas 7 horas da noite, estava escuro. E aí minha esposa falou, não, esqueci de buscar. Aí eu virei para ele e falei assim, Lu, vai embora a pé, fica perto de casa. Ele, mas tá escuro, eu tenho medo. Vai, que eu confio em você. Chegando lá, você me manda um WhatsApp, que eu devo estar ainda dentro do avião, vou ver se chegou bem. Autonomia. Doeu no coração? Doeu, gente. A gente fica preocupando. É isso mesmo, entreguei aí, TT. A gente fica preocupado? Fica. Mas a gente tem que correr esses riscos. Eu sabia que não tinha um risco elevado. Mas a gente tem que dar autonomia para os filhos, para eles se sentirem confiantes. Autonomia é um passo muito importante para eles terem essa autoconfiança para levarem para a vida, para levarem hoje para a vida. Então, por exemplo, outro ponto que a gente faz lá em casa, e eu já falei nas lives anteriores também, a gente abriu uma conta corrente para os meninos quando eles tiveram 7, 8 anos. Começou a ler, entender número, a gente abriu uma conta corrente. Com isso, eles começaram a ter o cartão de débito e eles começaram a fazer as compras de lanche da escola que eles queriam, a gente incentivava, trabalha com eles. Autonomia. E não ter aquele, não, eu tenho medo de ir lá comprar tal produto, de perguntar quanto que é o preço, não vou lá não. É autonomia. É para o seu filho, na hora que for fazer entrevista de emprego, ele ter autonomia, bater no peito, não, eu consigo fazer isso, não, eu sei fazer isso, não, aí ele é contratado, é para a vida. É para isso que a gente ensina o empreendedorismo, essa cultura empreendedora com os filhos. Eu sei, porque eu tenho filhos, eu sei que é uma cultura diferente a gente ensinar. Um outro ponto que eu falei um pouco antes é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? É aprender sempre. E a gente sabe que crianças e adolescentes, a gente conta nos dedos. A gente tem os alunos que se destacam porque são curiosos, gostam de aprender. Mas a gente tem que colocar essa cultura nos nossos filhos, de aprendizado. Não existe mais o ex-aluno, o ex-estudante. Hoje você estuda o tempo todo, você aprende o tempo todo. Olha a inteligência artificial entrando aí. Se a gente não entrar nessa inteligência artificial, nós vamos ficar do lado de fora. A gente está colocando inteligência artificial no nosso curso, introdução, também porque é importante. Não tem como hoje a gente não aprender as novas coisas, as coisas que estão acontecendo. E para a gente achar solução para as ideias, muitas vezes a gente vai ter que buscar conhecimento. Vicente Falcone, que é um grande estudioso, um mestre que eu adoro muito, ele fala que se você está aqui e você quer chegar aqui, essa diferença aqui chama-se conhecimento. Porque se você tem um conhecimento, você já está aqui. Você já devia estar aqui. Se não, é porque você tem preguiça, não quer alcançar o seu resultado, não quer sair da sua zona de conforto. Então, é conhecimento, não tem como fugir. E a gente tem que aprender um pouquinho todo dia. Imagina se a gente aprender 1%
a mais do que o dia de ontem. No final do ano, a gente está 365% melhor do que um ano atrás. Olha o tanto que a gente aprendeu. Olha a diferença que a gente vai fazer na hora que entrar dentro de uma empresa. Um outro ponto aí bacana, aspectos socioemocionais. Olha só, inteligência emocional. Você conhecer as suas emoções. O seu filho precisa conhecer as emoções dele. Porque muitas das vezes ele não consegue lidar com uma raiva, ele não consegue lidar com ciúmes, ele nem sabe explicar o que é uma raiva, um ciúmes, o que ele está sentindo. Você tem que conversar com ele, você tem que entender o que ele está sentindo, para você explicar para ele e é a melhor forma dele superar essa dificuldade. Por exemplo, meu filho mais novo, quando ele está com fome, cansado, gente, ele fica com uma raiva, nervoso lá em cima. E a gente começa a conversar com ele explicando, olha, você está com fome, você está cansado, não adianta, vai comer. Aí quando ele come, ele acalma, aí ele entende aquele nervosismo dele, aí ele começa a entender tendo a inteligência emocional. E isso você está levando, o seu filho está levando hoje, né? Quando ele perde um jogo, ou quando ele está dentro de uma equipe de time e tem um jogador jogando mal e ele está com raiva desse jogador, ele tem que saber conversar com esse jogador, ele tem que segurar essa raiva, ele tem que incentivar esse jogador porque ele sabe que ele joga mais, e isso ele vai levar para a vida. Ele leva lá dentro da empresa que ele for trabalhar ou dentro da empresa do qual ele for, se ele for ser dono, se ele for ser um empresário. Ele tem que saber que quando ele está cansado, ele tem que saber que se ele está com raiva de alguma coisa, ele tem que acalmar, ele não pode tomar uma decisão no calor da emoção. Estão entendendo a importância de ensinar essa cultura empreendedora para os filhos? E por isso que é o tema dessa live, por que ensinar empreendedorismo aos filhos? O empreendedorismo como eu sempre falo, começa nas nossas mentes e é para todos nós. É para todos nós a gente alcançar sonhos, resultados, objetivos, a gente ter, saber lidar, superar os desafios. Todos nós somos empreendedores, independente. Um cantor, para ele conseguir ter sucesso, gente, ele vai ter que ter essa cultura empreendedora para chegar nos objetivos dele. Um atleta, mais ainda, um atleta, gente, a Daiane dos Santos, que chegou hoje, é top, hoje não, já há um tempo, recebeu um prêmio agora, acho que essa semana ou semana passada, um prêmio, acho que foi a primeira mulher brasileira que ganhou esse prêmio, o primeiro atleta brasileiro, porque ela é um prêmio de, tipo assim, de retorno, se eu não me engano, porque ela sofreu um monte de cirurgias no ligamento cruzado, ela teve que superar esses desafios, ela teve que ter resiliência, determinação, foco, para ela conseguir voltar a treinar em alto nível, em excelência. Pergunta aí, eu pergunto para vocês, ela teve uma cultura empreendedora? Resiliência, disciplina, foco, objetivo, planejamento, paciência para voltar? Entendeu? Um atleta precisa disso, um músico também precisa disso. Vou citar um exemplo aqui. Eu fui colega de colégio do Marco Túlio do Jota Quest. A gente era do mesmo ano. Gente, ele adorava música, já adorava música. E no terceiro ano do ensino médio, na época era terceiro ano científico, ele foi fazer engenharia porque os pais obrigavam a fazer engenharia e tal, mas ele já estava tocando nos eventos de musicais da escola, ele estava sempre tocando, sempre participando. E aí ele entrou na engenharia, passou no vestibular, só que o Jota Quest, na época era J Quest, começou a bombar, crescer muito. Então ele teve que ter uma conversa com os pais dele para explicar que ele ia largar a engenharia por conta da música. E não tinha ainda, não estava bombando, estava começando, mas era um sonho, um objetivo.
entenderam, olha, ele teve que superar desafios, porque música no Brasil não é visto como uma profissão, né? É muito pouco visto, igual um atleta também, né? Ele teve que conversar com os pais, enfrentar desafios, que não é nada fácil, conversar com os pais falando que ia abandonar os estudos. Pensa, seu filho falando, tendo essa conversa com você. E, gente, um sucesso total, mas teve que passar por todas as dificuldades. E quem não conseguiu ainda chegar no sucesso? Imagina, mas tem um sonho, um objetivo de ser músico. Por isso, importante, e Steve Jobs fala uma frase muito bacana, que é para você viver a sua vida, os seus sonhos, e não viver os sonhos dos outros, a vida dos outros. Então isso é muito importante, você ter esse espírito empreendedor e implantar esse espírito empreendedor nos seus filhos desde já, para que eles possam conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, desde já. Então, citei os exemplos dos meus filhos aí, conseguindo voltar para o futebol, aluno nosso queria ser líder de turma, conseguiu ser líder de turma. Isso você leva para a vida, você começa a aprender e esse é o perfil que as empresas buscam nos colaboradores, é o perfil que as empresas mais buscam. Aí ele vai querer o perfil técnico, você ser um engenheiro, ter essas características e tal, tal, tal. Um perfil empreendedor, que busque resultados. Para você não cair naquela estatística de cada 9 demissões, de cada 10 demissões, 9 são devido ao comportamento. São pessoas que não sabem lidar com pressão, são pessoas que não sabem conversar, não sabem vender, não sabem lidar com outras pessoas. E quanto mais cedo a gente preparar os filhos, melhor, porque isso não muda de uma hora para outra, isso demora, isso é um tempo de trabalho. Por exemplo, hoje, esse exemplo que eu citei do meu filho, que ele ia sair do aniversário para ir para o treino, gente, isso aí foi conversando com ele, botando essa sementinha, fiquei feliz, porque eu sei que, jovem, 13 anos, ele quer ir para a turma, quer divertir, quer participar de turma, mas ele teve um objetivo, ele teve um sonho. E ele está entendendo que a disciplina faz parte, o foco. Senão ele não conseguir alcançar esses sonhos, esses objetivos. E isso ele está começando a levar para a vida. Resiliência é outro ponto. Ele caiu lá atrás, tomou não nas peneiras, saiu chorando. As 2 peneiras eu fui buscá-lo, conversar com ele, reerguer a cabeça, saber dar a volta por cima. E que a vida nossa é assim, é ou não é? É cheio de altos e baixos, não existe, como diz Flávio Augusto, um grande empresário e empreendedor, estabilidade não existe, estabilidade não existe. A vida é toda assim, cheia de altos e baixos, e a gente tem que estar preparado para os baixos, a parte baixa, saber levantar. E isso é preparar, por isso que temos que preparar os filhos para essa vida empreendedora. Gostaria de saber, gente, só eu que estou falando, alguém tem alguma dúvida, querem perguntar, a live está chegando no seu final aí, porque é 1 hora de live, está quase finalizando, se vocês têm dúvida pode mandar aqui para a gente. Faço o convite para vocês, segunda-feira que vem a gente tem a nossa Masterclass, Empreendedorismo para Filhos, às 20 horas no nosso canal do YouTube. Clique aqui no link da bio, tem a inscrição para receber todas as informações da nossa Masterclass e também entrar no grupo de WhatsApp. Como eu falei com vocês, tem mais de 300 pessoas, a gente já está batendo papo lá, colocando muito conteúdo sobre o empreendedorismo para os filhos. E essa Masterclass, segunda-feira que vem, às 20 horas, horário de Brasília, vocês vão saber mais dos caminhos de como o seu filho, a gente vai falar de mostrar os caminhos de como o seu filho pode tirar os sonhos do papel através do empreendedorismo. Às 20 horas no canal do YouTube da EOSA Escola de Empreendedorismo. Ediane, isso, as aulas são online, é porque as aulas são online, ao vivo, tá? Em grupo, e por faixa etária e para o Brasil todo.
Então a gente promove o encontro desses alunos na aula, na turma online, a gente promove conversas, debates e vem culturas do Brasil inteiro e as aulas são ao vivo, tá? Quanto tempo dura o curso? Segunda-feira, às 20 horas, vocês vão saber todos esses outros detalhes, tá? Entra lá no link da bio, que você vai participar do grupo lá, você vai participar da nossa Masterclass, onde a gente vai explicar isso tudo para vocês, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Cuidado e bem-estar, mesma coisa. Quantas vezes por semana? Uma vez por semana, duração de 1h30 a aula, tá? Segunda-feira eu vou responder o restante para vocês aí, ó. Quanto tempo dura o curso, qual o valor da aula, tem todas essas informações. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, tem um canal do YouTube, gente, tem mais de 200 vídeos de como os pais podem ensinar empreendedorismo aos filhos. Tem vídeo longo, vídeo curto, short, tem de tudo. Canal do Instagram, mesma coisa. Acompanhe a gente nas redes sociais. Segunda-feira, espero vocês. Muito obrigado por terem participado hoje aí dessa live sensacional. Estava esquecendo aqui, ó, tá acabando nosso tempo. Estava esquecendo aqui, a gente tem uma outra live, tá, com uma aluna nossa, Ana Beatriz, de 10 anos, na terça-feira, às 18h30, aqui no Instagram também. Vai ser com a professora nossa, tia Gabi, com a nossa aluna Ana Beatriz, que é empreendedora. Ela já tem um canal do YouTube dela com mais de 10 mil inscritos no canal do Instagram dela. Ela é empreendedora de 10 anos e aluna nossa da Eusa, tá? Acompanhe a gente, obrigado pelo esse tempo, foi uma honra tê-los comigo. Um abraço, boa noite, um excelente final de semana para todos.